Ele é formado em Administração de Empresas e Economia, pós-graduado em Marketing e Logística de Transportes, diretor conselheiro do CIMEFRE, o Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários. É gestor do Comitê Brasileiro de Implementos Rodoviários, o CB39 da ABNT. A Arena Livre tem o prazer em receber Mário Rinaldi, diretor executivo da ANFIR, Associação Nacional de Fabricantes de Implementos Rodoviários. O assunto, a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e o alcance sobre toda a cadeia de produtos, equipamentos e implementos rodoviários, entre outros. Conosco nesta arena, o deputado Aldo Demarque, do Democratas, que é um dos mentores e um dos mais entusiastas da ideia de redução de impostos. Muito bem-vindo, deputado. Bem-vindo, doutor Mário Rinaldi. Vamos falar sobre a redução e o que isso pode ser espraiado, de alguma maneira multiplicado por um setor que, na verdade, não envolve só empresas paulistas, é um setor que envolve o país inteiro. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Com certeza, todos os nossos fabricantes que nós temos de implementos rodoviários, isso falando do Brasil, todos os nossos fabricantes, eles não estão localizados em São Paulo especificamente. Sim. Eles estão numa concentração mais no centro-sul, alguma coisa no centro-oeste, alguma coisa no nordeste. Agora, só com essa diferença que nós tivemos do ICMS para as operações estaduais internas, de 18% para 12%, 3 empresas já correram e se alocaram no interior do estado de São Paulo. Já tem novidade, novas plantas? Já temos novidade de novas fábricas no interior do estado de São Paulo. Por enquanto, eu tenho um número de 600 milhões de investimento que devem gerar algo em torno de 3 mil empregos diretos na produção dessas fábricas. Sim. O senhor não falou o nome das cidades, é algum tipo de segredo? É estratégia não. É interior de São Paulo, mas eu posso até nomear as cidades que já estão recebendo esse tipo de aporte. Araraquara, Araras e Tatuí no interior de São Paulo. Todas as 3 no interior de São Paulo. Não muito longe de Rio Claro, a cidade do deputado Aldo Não, tudo mais ou menos ali ao redor. Bem-vindo, deputado. Aliás, antes de fazer a sua primeira intervenção e pergunta, eu queria que o senhor falasse um pouco da batalha dentro desta Casa de Leis para implementar a proposta que trouxe a redução do ICMS de 18% para 12%. Jorge, a alegria é muito grande de poder trazer o Mário aqui, que é um expert no assunto, né? Um diretor da nossa ANFIR. E eu devo dizer o seguinte, eu já estou na casa há 5 mandatos. E aqui, desde eu vim junto com o saudoso Mário Covas. E a preocupação do governo Mário Covas, em consonância até com o próprio Parlamento Paulista, eu me lembro de nós termos reduzido a carga tributária, né? De vários setores. Quando eu cheguei logo aqui, começou um movimento muito grande, inclusive por um nosso colega de Franca, para a redução da alíquota de 18% para 12% do setor calçadista. Depois, na minha região, é muito significativo o setor moveleiro. Nós conseguimos reduzir também de 18% para 12% a carga do setor moveleiro. Depois veio o sucroalcooleiro também, que é do interior de São Paulo. Vários deputados aqui tinham interesse nisso. Enfim, nós estamos, a cada mandato que passa, a cada ano que passa, trabalhando no sentido da redução das alíquotas. E é evidente pensando no resultado. 2 resultados significativos que devem ser registrados aqui. Primeiro que com a redução das alíquotas, você atrai muitos investimentos de fora, de outras unidades da federação, aqui para São Paulo, criando novos postos de emprego e também aumentando a riqueza. Porque é impressionante, Jorge, com todas essas reduções, nós podemos dizer, e está aí os números que provam, que a arrecadação do Estado de São Paulo está aumentando gradativamente. É evidente que eu sempre registro, a última tacada de mestre, vamos dizer assim, foi do governo Serra,
que instituiu a nota fiscal paulista. Isso também ajudou bastante na arrecadação. Mas a redução dessas alíquotas, além de atrair novos investimentos, ela tem aumentado, vamos dizer, a arrecadação da Secretaria da Fazenda. Então, prova-se que, muitas vezes, quando a carga tributária é muito pesada, nós perdemos e há uma fuga muito grande de vários setores que estavam aqui em São Paulo e foram para as outras unidades da federação, porque o ICMS ele não é regulamentado pelo governo federal, o que deveria ter até para acabar essa guerra fiscal ou coisa parecida, né? Mas nós batalhamos muito com respeito a isso e principalmente no seu setor. Eu tenho um trabalho aqui no Estado, que nós estamos fazendo aí um esforço muito grande, e eu tenho certeza que esse último decreto do governador foi um trabalho que nós fizemos, mostrando na Secretaria da Fazenda e mostrando para o próprio governo que não tinha cabimento. Você está com 12% alíquota de caminhões, né, para cavalo, e os implementos, aqueles que vão realmente completar, aqueles que vão receber a carga, continuaram com 18%. O governador foi muito feliz, eu acredito que isso o seu setor reconheceu que realmente foi uma medida racional, né? Então, devo dizer que nós vamos continuar nessa batalha ainda. Eu estou aqui com um projeto de lei na Assembleia, que vai dar muita discussão, é evidente, mas nós precisamos ver com muito carinho esse setor, porque o custo do Brasil reside praticamente nesse setor. Você, para receber alimentação na sua mesa, tem que ser através do transporte. A mesa, o prato também, né? Tudo. A roupa, tudo. Então, eu fico muito contente. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui, vamos dizer assim, com informações muito boas, porque o Mário Rinaldi, além de ele ser diretor já há muito tempo da Anfir, ele também é um batalhador. Sim. Nós temos aí tido bastante conversa com respeito a isso. E nós temos também um colega lá na Câmara Federal que tem batalhado muito com respeito a isso, que é um amigo meu ali federal, próximo da minha cidade, de Pirassununga, que é o Nelson Marqueselli. Também nós temos trabalhado... Muito ligado à agricultura. Muito ligado à agricultura e sabe perfeitamente quanto que é importante nós trabalharmos nesse sentido. Doutor Mário, eu queria que o senhor falasse, inclusive, pela exposição do deputado Aldemar, que como a Anfir, o guarda-chuva de empresários debaixo do nome Anfir, tem dialogado com as casas legislativas e com os governos, porque de que adianta também só São Paulo baixar a alíquota se outros estados também não o fizerem? Como fica essa discussão com as casas de leis? São Paulo praticamente foi o último estado dos grandes, onde existe uma força dos nossos implementos rodoviários bastante incrementada, foi um dos últimos estados a colocar o ICMS nas mesmas condições dos outros estados. Porque Rio Grande do Sul já está assim, Paraná já está assim, Santa Catarina já está assim, Rio de Janeiro já estava assim, e olha que nós não temos nenhuma fábrica de implementos no Rio de Janeiro. Pernambuco está assim, nós não temos uma fábrica só lá. Imagine, já estava assim. Os outros estados eu não tenho bem o acompanhamento disso. Ou seja, São Paulo, que era um dos principais produtores disso, estava perdendo espaço, estava realmente ficando cada vez mais encolhida a produção de implementos rodoviários por causa disso. É muito mais fácil eu atravessar a fronteira que eu digo, a fronteira do estado, ir para o Paraná, ali na esquina, porque o Paraná está aqui, nós estamos a quanto? A 300 quilômetros da divisa com o Paraná, montar uma fábrica lá e mandar o produto para São Paulo com ICMS de 12%. Então, é muito mais fácil, é mais barato para o empresário. Ele vê que o custo dele fica muito mais baixo entre levar esse produto 300 quilômetros via terrestre ou de colocar um 18% em cima disso. É muito grande a diferença. Sim. Isso levou o quê? Isso levou ao pessoal parar de ir embora daqui de São Paulo. Tinha um movimento para... Já tinha, porque eles começam a diminuir as produções deles aqui. Sim. Eu não vou nominar a fábrica, mas tem fábrica que já tinha diminuído a produção em São Paulo porque não conseguia vender canavieiro
no estado dos canaviais. Pronto. Então, você veja a dificuldade que isso criava. Eu vou para o Paraná, eu fabrico no Paraná, vendo para São Paulo, ganho mais dinheiro do que se eu ficar aqui, por causa da diferença do ICMS. Mas, graças a Deus, isso foi tudo sanado. As empresas reverteram o quadro, em vez de ir embora, estão investindo. Estão investindo. Agora, também no setor que é capilarizado, eu queria que o senhor falasse um pouco do setor, para que nosso telespectador entendesse. São grandes empresas, são multinacionais, são pequenas e médias empresas? Como funciona a Anfia? O nosso segmento tem de tudo. Tem de tudo. Grandes empresas, pequenas, médias empresas e até empresas familiares de pequeno porte. Sim. Tudo vai com a sua produção, obviamente, e com as familiares nos interiores dos estados que se dedicam a um tipo de produto específico para aquela região. Sim. Pode-se vislumbrar aí um furgão de alumínio, uma coisa pequena, que é feita para transporte ali entre uma cidade e outra. Isso tem muito nos interiores. Não é do interior de São Paulo, não. Estou falando do interior de Goiás, interior de qualquer lugar do Brasil. Então, pulveriza bastante. Como todas essas empresas têm que estar registradas num sistema Renavan do Denatran, que é um órgão federal, a gente consegue saber quantas empresas tem. Então, nós temos, seguramente no Brasil, hoje, mais de 1.500 empresas fabricantes de implementos rodoviários. 1.500 empresas? Desde aquela que faz 2 carrocerias por mês até aquela que faz 10 mil, 15 mil. São momentos diferentes, né? São empresas diferentes. Se você pegar as 5 maiores do ranking, elas detêm 70% a 80% de toda a produção, as 5 maiores. Sim. E o restante fica diluído em todas essas empresas aí. Quando mais longe você vai, o tamanho da empresa fica sendo menor. Mas é uma empresa legalizada, constituída, tem nota fiscal, paga os seus impostos, paga os seus empregados, recolhe todos os seus impostos. É uma empresa como outra qualquer. Só que tem um tamanho menor, porque naquela região ele, às vezes, até domina aquele mercado num círculo, numa região específica. Asfixiada pela carga de impostos, essas empresas também tinham problemas, por exemplo, com importadoras, com outras empresas globalizadas, vamos dizer assim. A gente tem o Mercosul e ainda tem a China com todo o seu poderio econômico. Mas o nosso segmento não foi afetado pela China, muito menos pelo Mercosul. Nós não temos fabricantes de implementos rodoviários. Sim. Com muita ênfase no próprio Mercosul. Temos alguns fabricantes na Argentina, mas são locais, são regionais, não vendem para o Brasil, muito pelo contrário, o Brasil vende muito mais para a Argentina também. Paraguai também a gente praticamente vende para a América do Sul inteira e a América do Sul não vende para nós. Nós não temos essa troca. Da China... Somos superavitários em termos de balança. Não. A nossa balança comercial eu posso garantir que são. Da China, então, não vem produto nenhum. Vem alguma coisa da Europa, que são produtos especiais que não são fabricados no Brasil, exatamente por causa da demanda. Sim. Mas não tem escala para... Não tem escala para se fazer aqui, para se montar uma fábrica, ou para alguém colocar uma linha de produção em cima disso. Então, sim. Mas 5, 10 produtos num ano, quer dizer, não representa muita coisa. Mas só por curiosidade, Mário, como é que está o mercado externo? O setor está exportando mais do que exportava, porque este ano aqui nós tivemos aqui internamente um desaquecimento, tivemos. Eu queria saber do mercado externo, quanto que está representando hoje? Nós não temos um mercado externo assim muito ávido nos nossos produtos. As exportações que nós fazemos são essencialmente para a África do Sul, para a África árabe também, os países árabes unidos, a gente manda alguma coisa, e para a América do Sul como a sua totalidade. Por quê? O produto brasileiro é um produto forte, é um produto bruto, é um produto que aguenta as estradas brasileiras.
nós temos problema nas Robusto, estradas. o senhor quer dizer? Vamos dizer assim. Nós temos problema com as nossas estradas, como tem problema nas estradas da Argentina, como tem problema nas estradas da Bolívia, do Paraguai, do Chile, como tem problema nas estradas da África do Sul, como tem problema nas estradas lá do pessoal da Arábia, daquele norte da África também. Então, é aí que nós vendemos os nossos produtos. Então, não é um mercado altamente consumidor, é um mercado bem restrito, é um mercado bem pequeno. Ele representa hoje, na nossa totalidade, 5% quando pega um ano bom para você fazer negociação. Depende de dólar, depende de uma série de fatores. Então, nenhum implementador, nenhum fabricante de implemento rodoviário vive de exportação. Se o dólar for lá para cima, ele não vai morrer por causa disso, porque, primeiro que não compra nada de importado. Todas as coisas que ele compra é brasileira, a indústria é nacional, é tudo feito aqui, todo o dinheiro fica aqui, não se manda dinheiro para comprar nada lá fora, porque não existe a necessidade. Então pode ser o preço lá em cima do dólar ou lá embaixo, cair, flutuar do jeito que ele quiser, que não vai representar muito problema para o nosso segmento hoje. Amanhã... Doutor Mário, o que falar desse decreto é 60.064, que foi assinado em 14 de janeiro, para o nosso telespectador entender o alcance, quando se fala que o Brasil já é rodoviarista demais, estão reduzindo a alíquota para os implementos rodoviários, para os caminhões, também vale para quem produz produtos ferroviários? Chega-se a essa... Olha, eu tenho um conhecimento um pouco restrito de implementos ferroviários, no caso. Apesar do sindicato também cuidar disso, mas fica cada um mais na sua área. O implemento ferroviário ele tem muito mais incentivo, já tem há muito mais tempo incentivo disso daí. O ICMS do implemento rodoviário já é 12%, do ferroviário já é 12% há muito tempo. Sim, eu queria até provocar o deputado por conta disso também, porque muito se fala do esforço de um país continental como o Brasil dividir um pouco melhor suas cargas nos modais. A gente tem ferrovias sucateadas aí no interior de São Paulo, o deputado reconhece isso, inclusive, pelas cidades que passa, e, ao mesmo tempo, uma insistência muito grande no rodoviarismo, não é, deputado? Uma discussão que nós já fizemos aqui, inclusive. Sim, mas esse decreto aqui, ele foi abrangente, ele foi, inclusive, no modelo ferroviário também, nos vagões também. Vagões também. E o que nada mais é justo, certo? Sim. Porque... Na verdade, o modelo pioneiro nosso aqui foi a ferrovia, né? Iniciou com ela, na verdade. Iniciou com a ferrovia e foi ela que desbravou todo esse interior do estado de São Paulo, principalmente a minha cidade, Rio Claro, é o berço da ferrovia, né? Por ali passavam e ainda continua com uma oficina lá que faz o reparo em todos esses implementos, ainda existe lá em Rio Claro. E nada mais justo do que também ele ser levado em consideração. E a indústria automobilística, ela veio a partir dos anos 60, né, que vieram as montadoras, e aí tivemos que fazer estrada para justificar, porque se você não tem estrada, você não ia vender absolutamente nada, né? E também tivemos que alargar a nossa indústria de petróleo, né, para alimentar esses veículos todos. E a ferrovia que... Na minha opinião, acho que todos nós temos aqui conhecimento, que é bem mais econômica do que, muito mais barato, né, o transporte ferroviário do que o rodoviário. E se nós tivéssemos continuado, como os ingleses trouxeram a tecnologia aqui, hoje nós estaríamos exportando a tecnologia ferroviária. Estaríamos no que nós estamos. Mas parece que está havendo uma retomada, principalmente no transporte de carga, né? Mas eu acho que nada mais justo, porque se olhar com carinho nesses implementos ou então nesses equipamentos rodoviários de carga, porque nesses últimos anos aí o que se deu uma atenção muito especial foi na redução do IPI dos veículos de passeio, não é isso? E que gasta muito mais combustível, polui muito mais. E é aquilo que eu falei, quem realmente traz e pode trazer a comida mais barata,
que pode realmente abaixar o custo do Brasil é o transporte de carga. certeza. E é por isso que nós aí estamos aí empenhados, inclusive preocupados com a frota, que já está muito mais... Isso é um assunto que eu queria abordar com o senhor no segundo bloco. Eu queria dedicar mais essa questão de modernização da frota, viu, deputado? Exatamente, mas é isso aí, porque eu estou falando, até nós discutimos aqui antes de começar o programa, né? Sim. Que no escopo desse projeto aqui tem que estar também os implementos, porque é que eu falo, o cavalo sozinho ele não entra e nem transporta absolutamente nada nas estradas. Se você não tiver as carrocerias, os implementos, você não vai. Então, é evidente que nós vamos também tratar desse assunto abrangente. E é por isso que é importante, porque o deputado ele tem que legislar... E dialogar com todos os setores. Aliás, então, eu tenho... E é por isso que o Mário está aqui, né? Nós convidamos justamente para melhorar, inclusive, isso, porque é ele que está lá no setor, linha de frente. na linha de frente, né? E também para os telespectadores saber, vamos dizer assim, do quanto é importante o parlamento, né? Os instrumentos legais que passam por essa casa, justamente para diminuir o custo do Brasil. Bom, tem a página do deputado na minha tela aqui e algumas ações para a área de até melhoria de estradas, inclusive o diálogo com os setores rodoviários, vamos dizer assim. Mas, doutor Mário, só para fechar esse bloco, sobre o alcance dessa proposta e também a discussão, que não é nova, quanto à redução de impostos. Por que os governos são tão resistentes a baixar alíquotas? A gente vê nesta Casa de Leis, votando o orçamento do Estado de São Paulo. Este ano estão sendo executados 189 bilhões de reais. A estimativa é que, com a inflação de 6,5%, o orçamento para 2015 alcance 200 bilhões de reais, mesmo sempre arrecadando mais, ano após ano, porque os governos têm tanta dificuldade em baixar alíquotas. Bom, eu não sou especialista em impostos, mas eu acho que nós temos que fazer o nosso trabalho. O nosso trabalho, na verdade, é mostrar para os legisladores, mostrar para o governo que, se ele diminuir uma taxa, um imposto em 3, 4, 5 pontos percentuais, ele não vai perder, ele vai ganhar muito mais. Sim. Então, isso eu reputo como um trabalho nosso para fazer, para poder dizer ao legislador que nos ajuda, dizer ao governo do Estado que nos ajuda, que ele não está perdendo se ele fizer isso. Chamado ele efeito vai ganhar. Tanzi, né? Baixa 1 ponto no imposto e arrecada 1,2 a mais. É uma ousadia. Eu acabei de conversar com os senhores, aí eu acabei de comprovar que a diminuição do ICMS interno do Estado de São Paulo trouxe 600 milhões de investimento e 4 mil e poucos empregos diretos nas fábricas, que até o final do ano, o início do outro, vão estar funcionando. Trazendo mais arrecadação, mais renda. Pronto, vai sair mais arrecadação para o Estado, ele vai arrecadar muito mais do que arrecadava antes. Agora, isso eu preciso mostrar, eu preciso fazer as contas, eu preciso provar para todo mundo que é assim que funciona, para sensibilizar toda a cadeia do negócio. Mas Bom, é isso que eu faço. No próximo bloco, vamos falar mais do setor de transportes com Mário Rinaldi. Voltamos em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com Mário Rinaldi, que é diretor executivo da ANFIR, a Associação Nacional de Fabricantes de Implementos Rodoviários. E neste bloco eu gostaria de dar atenção a uma outra proposta do deputado Aldemarque, quando se fala da questão do material rodante, deputado. A gente falou um pouquinho disso no primeiro bloco, mas eu tenho aqui em mãos, doutor Mário, uma pesquisa que foi feita pela CNT e que diz que atualmente a idade média dos caminhões que pertencem a caminhoneiros autônomos é de 19,3 anos. O percentual de caminhões que ainda circulam pelo país com mais de 20 anos chega a 32% da frota. E, além disso, 17% deles
tem mais de 30 anos de idade. De que adianta ter as melhores estradas do país, sendo que a frota circulante está aí, sucateada em parte? Vamos falar um pouco sobre isso? Como é que todo esse movimento rodoviário trabalha e circula, às vezes, com caminhões velhos, mesmo tendo implementos novos? É a nossa bandeira também, é a nossa briga, é essa renovação de frota. Essa frota que existe hoje aí, ela é poluente, ela é perigosa, ela não leva aquilo que ela deveria carregar, até em termos de carga líquida, porque o caminhão não suporta. Sim. De repente, coloca um implemento novo num caminhão desse já usado, você não vai aproveitar toda a tecnologia embarcada que tem num implemento desse, que tem um ABS, um sistema de freio muito melhor do que o sistema de freio anterior, que já é lei hoje no Brasil, é obrigado a sair com ABS. Então, a gente prima pela segurança. Aí você vai ver um caminhão, que é o que vai na frente, o que puxa tudo isso daí, o cavalo do negócio, um negócio que já está rodando há mais de 30 anos, há mais de 15 é normal. Então, você entende? É difícil. A gente teria que fazer um casamento melhor nessas duas partes aí, tentar sucatear uma parte desses produtos, até com incentivo. Tem Sim. que ter um incentivo, na verdade. O caminhoneiro não é um cara rico, o caminhoneiro é um cara pobre, é um cara que trabalha para poder sustentar a família dele. Ele não consegue ver riqueza na frente, ele nunca vai se tornar um milionário de jeito nenhum fazendo aquilo, mas é uma profissão que exige muito da pessoa, mas ele está aí, ele está lutando. Se dessem alguma coisa a mais que é necessário para esse homem trocar o produto dele, eu tenho certeza que ele é o primeiro da fila a querer fazer isso. Não pense que ele não vai. Não, ele tem condição que se ele melhorar a carga dele, se ele melhorar o que ele faz, o transporte dele, automaticamente ele vai ganhar mais. Aumenta a produtividade, aumenta a eficiência do negócio. É uma coisa tão lógica que para a gente, é lógico, a gente está atrás disso, a gente conhece, a gente sabe, mas tem que ter pessoas que enxerguem isso junto com a gente. Ainda bem que hoje nós já temos pessoas que estão mexendo com isso. Nós temos deputados que se interessam pelo negócio, não se interessam só em, vou procurar a minha cidade, vou procurar os votos lá, vou isso. Não, está trabalhando no contexto do Estado, né? Então, isso é o que não acontecia antigamente, hoje acontece. Então, nós temos legisladores ao nosso lado que nos apoiam nessa nossa bandeira, nessa nossa briga. Sim. Deputado Aldo Demarque. Pronto. Eu queria que o senhor falasse sobre essa proposta, deputado, inclusive desse esforço em melhorar a frota que circula nas nossas estradas, tidas como as melhores do Brasil. Olha, eu sempre digo o seguinte, muitas vezes o deputado tem uma iniciativa muito mais para provocar o executivo Sim. numa discussão. Porque se você não trouxer à baila o problema que está lá no campo, eu que sou do interior conheço muito bem isso. Inclusive eu devo muito, mas muito mesmo, principalmente aos autônomos, porque eu peguei muita carona. Eu vim do interior para estudar aqui na capital, eu vinha com um caminhão de carga. E naquela época era muito fácil você pegar carona, porque não tinha tanto problema de violência como tem Sim. hoje, né? Mas eu sei a vida que esse pessoal faz e não trocam o seu veículo, que você está falando que vai até 20, 30 anos, justamente porque falta um incentivo. E esse incentivo, para que ele possa fazer isso aí, você não tenha dúvida que já parte dessa carga tributária, dessa alíquota do imposto que eles pagam e que inviabiliza. Eu não vou dizer que... Eu acho que hoje quem troca alguns veículos ainda são as empresas, porque tem uma frota grande, o número de trabalho que é muito maior do que o autônomo. A média das empresas, 8,4%, 8,4 anos o uso dos caminhões para as empresas. Tem mais condições por causa, evidente, do volume de carga que ele transporta. Mas aquele, o autônomo, Mário, ele vai até entregar o caminhão para o ferro velho.
Não, mas é. Não é verdade? Mas é. Ele entrega o caminhão para o ferro velho. Ele ficou 20, 30 anos como motorista vivendo daquilo. Ele entrega aquilo para o ferro, para a sucata, ele vai para onde? Ele vai para a fila do desemprego. E de alguma coisa que ele não sabe. O que ele aprendeu e o que ele sabe fazer muito bem é aquilo. Então, se não tiver alguém que olhe para isso aí, é evidente que nós vamos estar com uma frota cada vez mais envelhecida. É um risco de vida para quem está atrás da boleia, né? É um risco de vida para quem está na frente na também, frente, né? atrás, Na frente não é verdade? E pode ter certeza que a renovação da frota, quem primeiro agradeceria isso aí é o meio ambiente. Pô, Porque esse é o número 1. essa frota que solta aí gás Fuligem, carbônico sim. de um volume muito grande, né? Sim. É evidente que ele agradeceria. E isso é uma forma, pode ter certeza disso. É como o Mário falou. Eles só não fazem porque não têm realmente condições. Mas se der um incentivo, a nossa frota, gradativamente, ela pode ser renovada e você com o caminhão, porque o autônomo, por exemplo, a hora que ele passou de 8, já atingiu 10 anos, ele encontra um sócio no pequeno ganho dele, que é a manutenção do veículo, Sim. que é o gasto, Muito grande. o combustível, o consumo é muito maior. Então, ele acaba diminuindo, já o pouco que ele ganha, já fica muito mais difícil. Então, a intenção, o espírito disso aqui, que nós vamos começar a discutir agora aqui na Assembleia, justamente para isso, é para motivar não apenas os colegas aqui a verem e focarem esse problema que nós temos, mas para chamar a atenção, inclusive, do Executivo. Sim. Porque isso é um projeto para o Executivo. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu entrei com um projeto aqui uma vez, só para ver esse aspecto que eu estou falando. Eu entrei com um projeto aqui porque o CDHU, que é uma empresa que só constrói casas, Sim. através de terrenos que os municípios doam, né, para ficar uma construção mais barata, mais acessível, eu coloquei lá e sobra muito dinheiro no CDHU no fim do ano, porque nós aprovamos aqui todo ano que 1% de todo o bolo do ICMS Vai para habitação. é para habitação. Verba carimbada. É. E eu coloquei num projeto de lei justamente para provocar. E passou aqui na Assembleia que determinado volume desses recursos fossem dirigidos para a construção de casas para pessoas de 65 anos para cima, certo? Seriam condomínios que utilizariam esses recursos. Passou aqui na Assembleia o projeto, o governador Serra vetou. Voltou para aqui para casa, a casa derrubou o veto dele. Mas eu estou dizendo o seguinte, eu fico muito satisfeito com toda essa batalha que eu fiz, que eu provoquei realmente, né? Porque a primeira-dama, a mulher do Serra, ela adotou isso como um programa social, que é o Vila Dignidade. Vila Dignidade. O Vila Dignidade surgiu por causa desse projeto. Dessa briga. Dessa Uma boa briga. provocação, vamos Uma boa dizer assim. provocação. Até eu tive aí em Avaré, que foi um dos últimos Vila Dignidade, está lá os idosos convivendo, vivendo dentro de um ambiente deles mesmo. Mas é só para, lógico, fugindo um pouco do assunto, dizer por que uma ideia dessa pode, no fim, acabar virando... Foi o que aconteceu com o próprio decreto agora de janeiro. Discutimos tanto sobre isso e acabou o Executivo, porque isso é realmente um papel que teria que ser iniciativa do Executivo. E eu tenho certeza que isso é uma provocação. O governador que tem já, estou falando que é uma política de redução das alíquotas e tudo mais, verificando esse problema desse envelhecimento da nossa frota, com excelentes estradas que nós temos aí, uma frota que não... Tem que ser compatível. Tem que ser compatível. Então, eu acredito que isso vai provocar realmente uma atenção do próprio Executivo para olhar com bons olhos essa medida. Certeza. Seu comentário, doutor Mário, sobre Eu tenho esse... certeza que do jeito que está indo, a frota está ficando cada vez mais velha, na mão do motorista, do caminhoneiro, Do autônomo, né? do autônomo que tem um produto, dois no máximo, é ele e o filho que trabalham às vezes.
Mas é muita gente, a gente não tem ideia. Ah, mas é um caminhão. Não é, gente. É muita gente. É muito autônomo trabalhando, é muito caminhão que precisa, que num planejamento desse nós vamos precisar de 5 anos no mínimo para tentar reverter 50% do problema. 5 anos? 5 anos. Não adianta, a indústria automobilística tem a sua produção, nós temos a nossa produção, eu não consigo de hoje para amanhã dobrar minha produção para sair vendendo tudo o que precisa. Então, eu tenho certeza que um projeto desse saindo, é 5 anos para a gente conseguir 50% da frota velha que tem tirada de circulação. E dá para se fazer também a operação casada, não só os cavalos de força, os caminhões, mas também os implementos. Com certeza que também os implementos hoje estão com uma tecnologia embarcada muito grande, muito boa, oferecem cada vez mais segurança e estão ligadas ao caminhão. Sim. O caminhão tem que ter ABS. O semi-reboque tem ABS também. Não adianta o caminhão ter, o semi-reboque não tem, porque ele vai brecar e vai causar talvez um acidente, até por a carreta não ter. Então é sempre um produto casado, são sempre tecnologias novas que estão com todos os embarcadores, tanto nos caminhões como nos semi-reboques. E as pessoas fazem essa conta da questão da eficiência, como disse o deputado Aldemar, que um caminhão antigo queima mais combustível, não carrega a quantidade de carga, ou seja, ele não tem competitividade, a manutenção é cara, acaba virando um sócio do caminhoneiro. As pessoas têm a noção desta conta, ou seja, se também, além da redução de alíquota, linhas de crédito, financiamento de máquinas, ou seja, isso podia, de alguma maneira, acelerar esse processo de troca de um caminhão velho de 30 anos por um novo 0 quilômetro? Com certeza, e isso já acontece. Já acontece. Já acontece. As grandes empresas que hoje trabalham com administração na ponta do lápis, quanto custa um pneu, quanto custa um motorista, quanto custa um ajudante, quanto custa a hora parada, esse pessoal sabe muito bem quanto custa a manutenção no produto. Sim. Então, esse pessoal são os primeiros a trocarem os seus produtos. Está aí que você mesmo falou que a média de idade dos caminhões de empresas dá 8, alguma Sim. coisa, 8, 9 anos. Sim. Eles têm condição de ter financiamento, na verdade, eles têm acesso a um financiamento, eles têm acesso a BNDES, a Finame, que é um dinheiro relativamente barato, que para o caminhoneiro é mais difícil. A gente fala que é dinheiro de Finame, dinheiro do governo federal, dinheiro do BNDES, mas sempre tem um banco atrás. Sempre tem que ter o banco que faz a negociação. Sim. E esse banco é qualquer banco comercial que a gente conhece, que todo mundo tem conta. A partir de uma linha BNDES, por exemplo. A linha é BNDES, mas o garantidor da linha é o banco Bradesco, é o Banco Itaú, é Caixa, é qualquer Sim. banco desses que você conhece. Então, muitas vezes, esse banco quer o cliente dele uma empresa que tem um cadastro, que ele sabe que tem um patrimônio, que ele sabe que paga a conta. Sim. Porque se não pagar, ele, banco, é que é o responsável perante o BNDES, Sim. perante o Finame. Ele vai ter que pagar. Então, as restrições contra o caminhoneiro são muito grandes. Eu queria até aproveitar e mostrar a página da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários, tem uma bela página aqui. Eu não sei identificar se é um reboque, um semi-reboque, mas em dado momento um banner fala sobre a questão de acidentes. Será que os governos colocam também na ponta do lápis o custo que isso tem, não só em vidas, mas, por exemplo, um caminhão que quebre na marginal, que fique entalado embaixo de um viaduto? Nossa, o custo para a cidade, o que são 100 quilômetros de congestionamento numa cidade como São Paulo, isso também é pontuado, ou seja, na hora de fazer as contas, seja para redução de alíquotas, seja para financiamentos a longo prazo, vamos dizer assim? Eu não sei se eles chegam a esse ponto de... A essa sofisticação financeira. Sofisticação, digamos assim. Porque normalmente, quando se compra um caminhão novo, se coloca um caminhão novo no mercado, ele fica aqui no mercado por aqui. Aí o velhinho é que vai embora, tá? Sim. Esse é que vai para a mão... Mas vai embora mesmo? Vira sucata? Eu sei que já tem não vira recicladoras sucata. de caminhões em São Paulo. Não vira sucata. Só vira sucata no dia que não anda mais. Enquanto andar, não vira sucata. Enquanto não tiver uma lei que fala, olha, faça o teu caminhão virar sucata, que eu te dou a isenção do imposto, eu te dou um financiamento barato, esse carro não vai virar sucata nunca.
A não ser que bata, tenha um acidente. Caso contrário, não vai virar sucata nunca. A não ser que você chegue e fala, me entregue teu caminhão, eu te dou um certificado de sucateamento, né? E você com isso Dá vai baixa ter... na placa. Com isso você vai ter uma isenção de imposto, o teu ICMS vai diminuir, você não vai pagar ICMS nessa compra num caminhão novo, eu tenho um financiamento que é um melhor, um juro mais barato do que você vai poder conseguir por aí. Aí vocês vão ver a coisa funcionar. Aí nós vamos ver a coisa começar a andar. Aí nós vamos ver todo mundo agradecer porque os caminhões não fazem mais poluição, porque os caminhões são mais seguros, porque o caminhoneiro vai ganhar mais, ele vai ter dinheiro a mais para a família dele, porque ele está com um caminhão, não digo nem novo, melhorzinho do que ele estava. Já dá um ganho. Já dá um ganho. Em termos de escala. Com certeza. O seu comentário, deputado, e a gente já está caminhando quase para o encerramento do programa. Eu acho o seguinte, tem muitos acidentes, é evidente que são causas humanas, mas muitos acidentes são causas mecânicas, né? Do envelhecimento justamente do equipamento e tal. Mas eu gostaria de fazer um registro aqui, porque você tocou, nós estamos aqui conversando com alguém que é o diretor e representante dos fabricantes, certo? Sim. Mas eu quero fazer um registro do ANTRAC, que é uma associação dos transportadores de carga, e o Sinditac também, né? Eles estão interessados, sim, né? Sindicato dos caminhoneiros autônomos de transporte de carga. Eles estão interessadíssimos. Eles têm interesse em renovar, eles têm interesse em estar em cima de um veículo para a segurança dele mais econômico. Tanto que eles estão acompanhando esse trabalho nosso de perto. E eu, inclusive, estive lá na própria... levando, né, o Pantaleão, que fez uma visita lá na Anfir, para dizer que estão juntos, certo? Sim. Torcendo para que realmente alguém faça alguma coisa aí pela classe e para a economia, né? Sim, quando você fala em carga tributária pesada, o problema maior também nisso tudo, que além de não reduzir, vai chegar a 200 bilhões de reais, sim, o que nós teríamos que ter em contrapartida é um melhor serviço. Já que você não quer abaixar a carga tributária, mas que eles recebam um serviço em troca disso, né? Quando eu falo disso, boas estradas, uma tarifa de pedágio. Segurança pública, deputado. Segurança que é função principal do Estado. Roubo de carga. Roubo de carga. Roubo de carga, exatamente. E nós estamos trabalhamos, inclusive aprovamos aqui, né? Porque tinha muita gente boa comercializando produtos de roubo de carga. Agora vai ser caçada o ICMS, a matrícula dele junto à fazenda, aquele que for pego... Como comerciante, né? Então nós temos que blindar porque eles são responsáveis realmente para trazer para dentro das nossas casas tudo essa qualidade de vida que nós temos, né? Então, olha, Mário, para mim foi uma satisfação muito grande, nós podemos discutir aqui, nós temos conversado, mas em bastidores. Sim. E o Jorge provocou realmente muita coisa aqui boa, que através da TV Assembleia nós pudemos aí adentrar aos lares daqueles que nos assistem, levando informações sobre o setor. Tenho certeza que muitos caminhoneiros estão nos assistindo, Estamos né? assistindo aí. O que faltou dizer em termos de considerações finais, o que o senhor vislumbra para o futuro deste segmento e também para essa torcida, porque ela tem o poder de se espraiar para outros setores. Todo mundo quer menos impostos e serviços mais condizentes com o que se paga em termos de tributos. Suas considerações finais, doutor Mário. Bom, não resta a menor dúvida que é muito interessante o que o deputado já conseguiu e aonde o deputado está trabalhando também. Renovação de frota é hoje uma das principais bandeiras da nossa associação. Sim. A gente está no governo do Estado de São Paulo, a gente está no Rio de Janeiro, a gente está no governo federal, também batalhando com essa mesma vontade para que alguma coisa saia. Se a gente conseguir reunir todas esses pedidos, essas situações, nós com certeza teremos uma redução no preço final do produto que vai dar para o caminhoneiro comprar o produto dele, para ele ter uma vida melhor, para ele poder ter o tempinho dele certo lá. Só gostaria de agradecer aos nossos legisladores, ao deputado, ao governo do Estado de São Paulo, até pela minha presença hoje aqui, pelo convite que me foi feito.
agradecer em meu nome e em nome de todos os fabricantes de implementos rodoviários, não só do estado de São Paulo, como do Brasil inteiro. Ponto final, críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Doutor Mário Rinaldi, muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes ao estúdio da TV Assembleia. Esta arena está sempre de portas abertas para o senhor. Sempre que for convidado, estarei aqui com certeza. Muito obrigado, deputado Aldo Demarque. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.